Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso curso de Criminologia. Eu sou o professor Paulo Henrique Helene e sou responsável por guiar você nessa desafiadora disciplina que pertence às ciências penais ou ciências criminais. Você já estudou direito penal? Já estudou processo penal? Então, criminologia tem a ver com essas ciências criminais, só que ela tem outros objetos de estudo. A gente vai ver que a criminologia se preocupa com o crime, o fenômeno criminoso, com o delinquente, então com a pessoa que realmente praticou o delito. Ela vai se preocupar com a vítima e também tem como objeto de estudo o controle social. E aí a gente vai ver as formas de controle social formal, controle social informal. Antes de adentrar efetivamente então ao nosso conteúdo, eu tenho um recado que é muito importante. Não deixe de acompanhar aí as nossas redes sociais. O Focus está a seu lado em todos estes canais aqui que aparecem na tela. Se você ainda não acompanha alguma dessas redes sociais, não deixa de acompanhar, beleza? Então vamos lá, vamos para o conteúdo, criminologia, vamos trilhar aqui os nossos primeiros passos. E para você que nunca teve contato com essa disciplina, é fundamental compreender o que é criminologia. Já te adiantei, né, que é uma ciência criminal. Tá, professor, mas qual que é o conceito? O conceito que eu vou te apresentar agora é um conceito que é muito importante, mas muito importante mesmo, e que sem sombra de dúvidas pode cair na sua prova. Então, essa primeira informação que eu já vou te apresentar agora tem uma probabilidade altíssima de aparecer no seu concurso. Volta aqui, ó. Olha só, a criminologia é uma ciência empírica e interdisciplinar que tem por objeto o crime, o delinquente, a vítima e o controle social do comportamento delitivo, e que aporta uma informação válida, contrastada e confiável sobre a gênese, dinâmica e variáveis do crime, contemplado este como fenômeno individual e como problema social comunitário, assim como sua prevenção eficaz, as formas e estratégias de reação ao mesmo e as técnicas de intervenção positiva no infrator. Esse é um conceito extraído de um livro aí de um professor muito famoso na área da criminologia. É o conceito dado pelo Antônio Garcia Pablos de Molina. Olha só, o que fala esse professor? Aqui, desse conceito, a gente extrai vários tópicos que são exigidos em prova. O primeiro tópico que eu chamo a sua atenção é que a criminologia é uma ciência empírica. O que quer dizer, professor, ciência empírica? Ciência empírica é diferente de ciência normativa. Quando a gente estuda lá, por exemplo, o direito penal, o processo penal, a gente vai estudar o plano das normas. Então a gente vai se preocupar ali, então, com os ritos processuais, toda a dinâmica ali, todo aquele acervo instrumental que você tem, que leva até uma condenação. No processo penal, o que você estuda lá no CPP, as definições de crime, a conceituação analítica, crime como fato típico, ilícito e culpável, tudo aquilo pertence ao direito penal e ao processo penal. São ciências ali, a gente pode afirmar que axiológicas, são ciências normativas. Isso é completamente diferente da criminologia, que é uma ciência pautada no ser. Na sua prova, é fundamental que você guarde, então, que ela é uma ciência empírica, tá bem? Então, ela se preocupa com o ser, e não o dever ser como a gente estuda lá no direito penal e no processo penal. Outra coisa também que é muito comum de ser cobrada nos concursos é o seguinte, essa característica da criminologia ser interdisciplinar. Significa dizer que a criminologia ela transcende aqui o próprio conteúdo e acaba se comunicando com outras matérias. Por exemplo, quando a gente estuda criminologia, inevitavelmente a gente vai falar sobre biologia, inevitavelmente a gente vai estudar sociologia, em alguns pontos, até mesmo a gente vai trabalhar com medicina legal. A gente pode incluir aqui também a psicologia. Entendeu? Então, ela tem essa característica de ser interdisciplinar. Isso aqui, ó, cai muito em prova, tá?
Então, na ponta da língua, já quero que você memorize. Criminologia é uma ciência empírica, pautada no mundo do ser, estuda o mundo como ele é, então o fenômeno crime, estuda o criminoso como ele é, quais são as características desse criminoso, onde vive, o que come, onde habita. Brincadeira, é claro, mas é isso mesmo que a criminologia vai tratar. Quem que é a vítima do delito, entendeu? Por que o delito aconteceu? A criminologia vai se preocupar com isso, beleza? É diferente do direito penal que se preocupa com as normas, em definir o que é o crime, já o processo penal que se preocupa ali em definir qual vai ser o rito a ser observado, o que a gente tem na fase de investigação e depois durante a tramitação da ação penal, entendeu? Então, é uma ciência empírica e interdisciplinar, porque ela se comunica aqui com a psicologia, com a biologia, com a sociologia, também com a medicina legal. Aqui são alguns exemplos de outras disciplinas que se comunicam com a criminologia. E olha só, aqui tem um outro dado também que é muito importante e que sempre cai em prova. Qual que é o objeto da criminologia? Essa é uma questão muito importante. A criminologia, hoje, a criminologia moderna, ela tem 4 objetos. O crime, o delinquente ou criminoso, a vítima e o controle social do comportamento delitivo. Então, esses são os 4 objetos da criminologia. Você tem que se lembrar, então, do delito, do delinquente, da vítima ou do controle social. Não tem problema nenhum você chamar aqui delito ou crime, tá? É sinônima essa expressão, assim como criminoso e delinquente. Então, você pode utilizar essas expressões de forma aqui indistinta, ok? Então, são esses os 4 objetos de estudo da criminologia. Fácil? Olha, quando você vai resolver questões sobre criminologia, as primeiras questões, elas já envolvem essa temática aqui, tá bem? Então, a ciência empírica, interdisciplinar e que possui 4 objetos. O crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Além disso, aqui, esse conceito aponta também o quê? Ele vai apontar que o crime, ele é um problema social. O crime é um problema social. Inclusive, a gente vai tratar aqui, ainda mais para o final desse bloco, ou talvez no início do próximo bloco, sobre o crime como um fato social, tá bem? E isso eu vou te explicar de forma mais detalhada daqui a pouco. Isso é bem interessante. E além disso, na criminologia, a gente vai trabalhar, querendo ou não, com aspectos de prevenção, maneiras estratégicas da gente reagir com relação ao crime, entendeu? Quais são as melhores técnicas de intervenção, no caso ali do infrator, entendeu? Então isso é o que é objeto de estudo da criminologia. No seu caderno, eu quero que você anote o seguinte, tá? Vamos fazer um esqueminha aqui, ó, para você memorizar esse conteúdo. Então coloca lá criminologia, e eu quero que você destaque em primeiro lugar, o conceito de criminologia. O conceito de criminologia. No seu material de apoio está esse conceito aí mais completo. Mas você pode também conceituar, assim como conceitua o professor Maurício Dieter, que é professor da Universidade de São Paulo, professor da USP. Ele é titular dessa cadeira de criminologia. Ele conceitua a criminologia como o estudo das determinações do crime. Das determinações do crime. Tá bem? Esse é um conceito muito interessante que resume bem a ideia que eu trouxe para você no material de apoio. Tudo bem? Então, criminologia é o estudo das determinações do crime. Uma característica que você vai ter que se recordar, e isso cai sempre em prova que eu disse para você. Olha, quando você pensa na criminologia, ela é uma ciência aqui axiológica ou empírica? Ela é uma ciência empírica. Isso quer dizer que na criminologia a gente se preocupa com o estudo do ser. Tá bem? A gente vai analisar o fenômeno em si, da maneira como ele é perceptível aos nossos sentidos, beleza? Agora, isso aqui é completamente diferente
é completamente diferente das ciências normativas, tá? Das ciências normativas. Por quê? Nas ciências normativas, o que aparece? Aparece daí o direito penal, aparece aqui nas ciências normativas o processo penal, e a gente pode até incluir aqui, ó, no âmbito das ciências normativas, o quê? A execução penal. A execução penal. Entendeu? Essas ciências normativas, bom, elas se preocupam com outras coisas que não são aqui efetivamente o objeto de estudo da criminologia. No direito penal, a gente se preocupa em definir quais são as categorias do delito. Já estudou direito penal? Já estudou teoria do crime? Quando a gente estuda lá a teoria do crime, você estuda lá o crime como um fato típico, aí depois você estuda a categoria da ilicitude e a categoria da culpabilidade. Você estuda ali, então, quais são os critérios que eu tenho que observar para que haja aqui a responsabilidade penal, não é mesmo? Quando você olha para o estudo do processo penal, basicamente você vai olhar para o CPP, para o Código de Processo Penal. E lá você vai enxergar o quê? A sistemática do inquérito policial, que vai ser um instrumento ali para a colheita do quê? De elementos probatórios no tocante à materialidade, à autoria delitiva. Depois você vai ver o que deve ser observado no curso da ação penal, entendeu? Então tudo que você encontra lá no CPP nada mais é do que normas. Então o Código de Processo Penal, o processo penal como disciplina, é uma ciência normativa. E também a gente pode colocar aqui a execução penal. Já estudou a LEP? A Lei 7.210? Então, ela também é uma ciência normativa, que é diferente da criminologia, que é uma ciência empírica. A ciência normativa, ela está pautada na ideia do dever ser. Dever ser. Tá bem? Num plano ideal, ok? Agora, essa daqui estuda a coisa como realmente ela é. E aí a gente pode pontuar aqui qual que é o objeto de estudo, da criminologia. Isso aqui sempre cai em provas. São 4 coisas que devem ser observadas aqui. Quais são elas? Aqui a gente estuda o crime ou delito. Então, você pode tratar essas expressões como sinônimas, tá bem? A gente estuda o criminoso, ou daí delinquente. A gente estuda aqui a vítima do crime. E, além disso, a gente estuda o controle social. O controle social. Aí a gente vai ver as vias de controle social informais, que daí são estudo, escola, família, entendeu? Igreja, e também as vias de controle social formal. E aí você vai ter o quê? Nesse caso, você vai ter as polícias, Ministério Público, Poder Judiciário, Sistema Penitenciário, entendeu? Então, isso aqui é o objeto de estudo da criminologia. Lembra então, ela é uma ciência empírica, vale acrescentar também aqui, ela é interdisciplinar, né? Então vale a pena a gente colocar aqui para você colocar no seu material. Ela é empírica, mas interdisciplinar. Ok? E que tem por objeto essas 4 coisas aqui. E você não pode confundi-las com direito penal, processo penal e execução penal, que nada mais são do que ciências normativas. Fácil? Beleza. Então, esse é um ponto introdutório com relação ao estudo da criminologia. Vamos adiante, porque tem muita coisa aqui para a gente trabalhar. Quais são as principais características da moderna criminologia? Olha só, as principais características da moderna criminologia, segundo Molina e Gomes, são... Então, vamos lá. No seu material, eu destaco que, hoje, quais são as características da criminologia? Parte da caracterização do crime como um problema, face humana e dolorosa do crime, amplia o âmbito tradicional da criminologia, porque adiciona à vítima o controle social
ao seu objeto. Isso aqui é interessante porque no início a criminologia era muito preocupada em estudar, sabe quem? Tão somente o criminoso. Tanto é que, geralmente, quando a gente pega e estuda criminologia, talvez você já tenha ouvido falar aí do Cesare Lombroso. Lombroso é um famoso aí criminólogo. Alguns chegam a atribuir a ele como sendo ali o pai da criminologia. Na verdade, não é ele bem o pai da criminologia. Mas o Lombroso, ele foi um estudioso muito famoso porque ele se preocupava em estudar o criminoso e ele tinha ali o quê? Uma visão de que havia um criminoso nato. Então, o criminoso, ele detinha ali algumas características físicas, entendeu? Então, a pessoa em si criminosa era alvo de estudo pelo Lombroso. E o Lombroso, numa obra muito conhecida pelos estudantes de direito, O Homem Delinquente, essa obra, O Homem Delinquente, ele descreve as características desse criminoso nato, entendeu? Só que depois, com a evolução do estudo dessa ciência aqui, a gente foi ampliando o objeto. Ó, a gente não vai estudar só o criminoso, vamos estudar também a vítima. Quem é alvo dessa conduta criminosa? Também vamos estudar o controle social, tá bem? Controle social formal, controle social informal. Beleza? Olha só, hoje a criminologia também tem por característica o quê? Acentua a orientação prevencionista do saber criminológico diante da obsessão repressiva explícita de outros modelos convencionais. Então, olha só, hoje, sem sombra de dúvidas, uma das preocupações da criminologia também é a prevenção de crimes. Por quê? Ora, não adianta nada a gente combater a criminalidade e não diminuir a criminalidade, entendeu? Então, quais são os mecanismos que eu tenho que observar para reduzir, para que não venham a ocorrer crimes no futuro? Isso também é uma das preocupações da criminologia. Substitui o conceito tratamento, que tem uma conotação clínica e individualista, por intervenção, uma noção mais dinâmica, complexa e pluridimensional, mais próxima da realidade criminal. Além disso, a gente destaca a análise e a avaliação dos modelos de reação ao delito como um dos objetos da criminologia e não renuncia a uma análise etiológica do delito, aqui falando do desvio primário, no marco de ordenamento jurídico como referência última. Gente, então olha só, essas aqui são as primeiras características que eu te apresento no tocante a essa disciplina. Na verdade, são as principais. Só que isso vai ficar mais claro com o desenrolar do conteúdo, até porque eu vou ter que apresentar para você quais são ali os criminólogos. É muito comum cair em prova o nome dos autores, tá bem? Eu te falei de do Lombroso, por exemplo, que vai definir o homem delinquente, não é? O criminoso nato. Esse é um famoso criminólogo. Mas vão existir outros, Enrico Ferri, tá bem? Rafael Garofalo. Então a gente vai ver aí outros criminólogos que vão aparecer. E você vai ter que conhecer ali o que cada um veio a contribuir no âmbito da criminologia, porque isso cai muito também nas provas, beleza? Então, conforme a gente for avançando no conteúdo, essas características aqui você vai incorporar ao seu repertório de conhecimento, sem sombra de dúvidas. Quais são as funções da criminologia? Olha só, a função prioritária da criminologia, como ciência interdisciplinar e empírica, é apontar um núcleo de conhecimentos mais seguros e contrastados com o crime, a pessoa do delinquente, a vítima e o controle social, tá bem? Então, olha só, a função da criminologia é exatamente apontar aqui um núcleo de conhecimentos mais seguros com relação aqui ao crime, a pessoa do delinquente, a vítima e o controle social. E aqui, ó, a gente lista as principais funções que também podem aparecer na sua prova. Imagina que a questão exige lá: bom, assinale a alternativa que corresponde às funções da criminologia. Ora, explicar e prevenir o crime é função da criminologia. Intervir na pessoa do infrator é função da criminologia. E avaliar os diferentes modelos de resposta do crime. Isso tudo aqui é função da criminologia, tá bem? Uma boa questão para aparecer no concurso público.
Maravilha? Vamos lá? Próximo tópico aqui que eu quero destacar para você. Criminologia, política criminal e direito penal. Isso aqui é muito legal, gente. Isso aqui é muito legal da gente saber, entendeu? Olha só, a criminologia, a política criminal e o direito penal são três pilares das ciências criminais. São inseparáveis e interdependentes. Você sabe a diferença entre criminologia, política criminal e direito penal? Olha só, aqui no material eu coloco que a criminologia, ela se incumbe do quê? De fornecer o substrato empírico do sistema, seu fundamento científico, tá bem? Enquanto isso, a política criminal, ela se preocupa com o quê? Ela se preocupa em transformar a experiência criminológica em opções e estratégias concretas de controle da criminalidade. E por último, o direito penal ele deve encarregar-se de converter as proposições jurídicas gerais e obrigatórias, o saber criminológico esgrimido pela política criminal, com estrito respeito às garantias individuais e aos princípios jurídicos de segurança e igualdade, típicos do Estado de direito. Beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, a criminologia estuda a inidoneidade da pena privativa de liberdade, dela alcançar ali os seus objetivos. A política criminal, por sua vez, ela corresponde a discutir ali, por parte dos congressistas, né, lá no Congresso Nacional, o que diz respeito à terceirização dos presídios. E o direito penal vai se preocupar em definir os delitos de maneira propriamente dita. Tá bem? Olha só, antes da gente avançar, vamos fazer um esqueminha aqui no quadro para isso ficar mais claro para você. Quando você pega então e trabalha com ciências criminais, ao lado aqui da criminologia, é fundamental que você não confunda outras ciências que detêm autonomia. Que eu elenquei ali para você, que é a política criminal e o direito penal. Então, quando você olha aqui para ciências penais, você vai encontrar quem? Você vai encontrar o direito penal, famoso direito penal. Você vai encontrar a política criminal, e além disso você vai encontrar a criminologia. Tá bem? Olha só, professor, eu não posso confundi-las, não é? Não posso. Por quê? Cada uma delas tem uma preocupação. Na criminologia, o que a gente faz? A gente vai estudar, então, o quê? O crime, você vai ver lá, o crime. Você vai estudar o quê? O criminoso. Você vai estudar a vítima. Quem mais que você vai estudar aqui? O controle social. E uma das características que eu falei para você, guarda a respeito da criminologia, ela é uma ciência empírica, não é? Empírica. E aí eu disse para você, ó, quando você pensa em criminologia como ciência empírica, lembra que ela se preocupa com o mundo do ser. Então perceba, a gente vai estudar realmente aqui alguns dados, tá? Para e pensa aqui comigo. Quando você olha aí para a criminalidade no seu bairro, vamos imaginar que a gente está aí no mês, por exemplo, de setembro. Vamos imaginar que a gente contou que aí no seu bairro ocorreram 15 roubos. Então vamos dizer que no mês de setembro ocorreram 15 crimes de roubo. Tudo bem? Beleza. Esse dado é um dado empírico, tá? É uma constatação. Perceba então, ó, no mês de setembro, o que aconteceu? No meu bairro ocorreram 15 crimes de roubo, certo? Quem foram as vítimas desses roubos? A criminologia também vai constatar. Bom, são os moradores ali daquela localidade,
tá? São estudantes, por exemplo, que estão retornando para suas residências no horário noturno, depois da aula da faculdade, ou retornando do colégio, são crianças. Então a gente vai identificar, então, quem são essas pessoas que foram ali alvo desses comportamentos criminosos. Além disso, quem são essas pessoas que estão praticando esses assaltos? Entendeu? Isso tudo é alvo de estudo da criminologia. Percebeu? Isso é um dado empírico. A criminologia ela vai levar esses dados aqui para a política criminal. Porque a política criminal ela vai traçar aqui estratégias que vão buscar o quê? Que vão buscar reduzir essa criminalidade. Entendeu? Então a gente vai pegar e vai trabalhar com políticas, planos estratégicos realmente, para reduzir esse número de roubos que aconteceu aí no seu bairro. Entendeu? Tá, professor, o que seria exemplo então de política criminal? Aqui perceba que transcende um pouco a esfera quando a gente pensa em direito penal, criminologia propriamente dita, é política mesmo. Tá, o que o prefeito da sua cidade vai fazer para reduzir esse número de roubos aí? O que o secretário de segurança do seu município vai fazer? Entendeu? Então, ó, a gente vai sentar com base em cima disso que foi constatado e vamos pegar e vamos estabelecer algumas estratégias. Por exemplo, não tem policiamento adequado aí na rua. Vamos imaginar então que está faltando uma viatura passar aí com maior frequência. Além disso, foi constatado que esses crimes de roubo acontecem durante o período noturno e que a iluminação aí no seu bairro está muito precária. Então, ó, a gente deve então instalar mais postes, aumentar a iluminação. Perceba, tudo isso são mecanismos, políticas estratégicas que visam reduzir esse número aqui de crimes. Entendeu? Ó, então vamos colocar uma viatura para fazer patrulhamento ali no período noturno, periodicamente, a cada hora ela vai passar ali na região do bairro. Vamos pegar e ampliar o que? A iluminação, porque esses roubos estão ocorrendo no período noturno, entendeu? Tudo isso é objeto de estudo da política criminal. Essas estratégias que otimizam aqui a redução da criminalidade. E o direito penal, professor? O direito penal, ele é o que vai definir o que é roubo, entendeu? O que é o roubo? Aqui no meu exemplo, você vai verificar que o Código Penal, ele define o roubo no artigo 157, não é mesmo? E aí no direito penal, a gente estuda o direito penal exatamente para encontrar o conceito do crime, o conceito analítico. Então lá você vai ver o roubo como um fato típico, ilícito e culpável. Lá você vai estudar as categorias do crime, entendeu? Vai definir ali, ó, o que é esse roubo tecnicamente, tudo bem? Até porque a gente precisa ter critérios para apurar a responsabilidade penal. Percebeu então a diferença entre criminologia, política criminal e direito penal? E percebeu que elas têm um vínculo muito importante? Olha que interessante. Isso aqui, ó, leva um conteúdo para dentro da política criminal, e política criminal, gente, tem que ser associado ao estudo de direito penal. Inclusive, um grande penalista hoje da atualidade, e que eu tenho o maior orgulho de falar que foi meu professor, eu tive aula com ele, é o grande alemão, o professor Klaus Roxin, tá bem? O professor Klaus Roxin, ele vai falar o seguinte, ele vai falar que dogmática penal, o estudo do direito penal, ele deve ser conjugado com o estudo da política criminal. Então, o direito penal serve para proteção subsidiária de bens jurídicos, e quando você estuda o direito penal, inevitavelmente a gente tem que trabalhar também com aspectos de política criminal. Não adianta a gente pegar e ficar definindo o que é crime se a gente não reduz a criminalidade. Entendeu? Então, isso é o que eu queria destacar aqui para você nesse primeiro bloco. No próximo bloco, a gente retoma aqui e avança para estudar daí o objeto da criminologia. Aí eu vou detalhar para você quem é o crime, ou melhor, quem é o criminoso, o que é o crime, a vítima, o controle social. E a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo.